Bom dia, quinto ano, como vocês estão? E aí, vamos prosseguir com a nossa aula, não é isso? Pois é, meus amores, eu gostaria que, por favor, vocês fossem até a página 37, para a gente poder trabalhar um pouquinho esse assunto que agora veremos, tá? Porém, antes disso, eu gostaria de dizer a respeito falar dessa atividade aqui, ó, onde diz o seguinte: no material de apoio, há um quebra-cabeça com os países da América do Sul para montar. Recorde cada peça e faça a montagem correta no espaço a seguir. Tiveram muitos mesmo, que simplesmente recortaram da forma como estava no material de apoio e colaram aqui. Sinto em dizer, mas essa não foi e nem é a forma correta a se fazer. No questionário tá bem esclarecido, ó. Há um quebra-cabeça com os países da América do Sul para montar. Recorte cada peça e faça a montagem correta no espaço a seguir. Ou seja, resumindo, vocês teriam que recortar os países um a um e juntamente fazer a montagem do quebra-cabeça da América do Sul. Por isso que eu ressaltei em sala de aula e agora estou ressaltando aqui, porque muitos alunos me mandaram, mas me mandaram de forma errada. E como não é possível, muitos colaram, eu acho que 1 ou 2 alunos fizeram de maneira correta. Por sinal, ficaram muito bonito a montagem. E aí, para qualquer dúvida que alguém tivesse sobre a montagem, era só vir até aqui, ó. Que aqui está justamente falando dos países que são vizinhos do Brasil e que fazem parte da América do Sul, onde nós moramos, né? Então, a forma como muitos colaram os pedacinhos inteiros foi totalmente errado. E aí, o que acontece? Infelizmente, nós, no caso dos alunos que fizeram assim, não puderam compreender a atividade, assim como também fica uma dúvida de como ou melhor dizendo, quais são os países que fazem a vizinhança com o nosso, entendem? Onde eles estão localizados territorialmente, certo? Se por um acaso alguém tiver a possibilidade ainda de retirar, descolar, possa fazer isso, faça isso, por favor. E faça no caderno, porque provavelmente a folha já vai estar muito danificada, né? E aí a gente não tem como trabalhar mais na folha do livro. Eu fiz com alguns alunos que ainda deram tempo de descolar em sala de aula, coloquei uma folhinha de caderno por cima, ou outros puderam fazer com folha de sulfite, né? Enfim, da maneira que você puder, mas faça, tente fazer da forma correta para que você saiba quais os países que fazem vizinhança com o nosso e conhecer especificamente os territórios, esses países que fazem a vizinhança. E aí você montando, você conhece melhor e aprende de uma forma mais didática, certo? Bom, voltando para o assunto que faremos hoje, nós teremos aqui, antes de mais nada, já uma pergunta. É verdade? E diz assim, quando diz é verdade, é um questionamento. E qual é esse questionamento que está sendo feito aqui na página 37 do livro 1, tá, gente? Não estamos no 2 ainda. O Brasil faz limite com quase todos os países da América do Sul, exceto... Aí, tia, eu não sei. Tudo bem, normal não saber. Mas aí você lembra que você tem um mapa da América do Sul, logo aqui, ó. E tem os nomes de cada país que fazem. Como também você vai encontrar nomes que não fazem. Então, você vai me dizer quais são esses que são o exceto, ou melhor, que é o exceto, ou seja, que não fazem parte. E aqui colocarão, tá bom? Agora veremos limites e fronteiras. Bom, vocês estão recordando, a gente vem trabalhando há algumas semanas, há algumas linhas importantes que fazem parte
do contexto do nosso planisfério, né, do nosso globo terrestre. Linhas estas que são imaginárias. Algumas em especial nós vimos o Equador, né, que são, digamos, as mais faladas, assim, vamos assim dizer. A linha do Equador e a linha de Greenwich, lembram? Uma divide o nosso planeta na horizontal, que é a linha do Equador, e outra na vertical, que é a linha de Greenwich. E aí, com isso, nós conseguimos observar em que lados dos hemisférios fazem parte de determinados países. Foi. Por meio da rosa dos ventos, a gente consegue a localização. E por meio da linha de Greenwich, que está dividindo, a gente consegue observar os países que são do lado ocidente e os países que são do lado oriente. Por exemplo, o Brasil é do lado ocidental, certo? Mas não só são essas linhas, nós temos outras linhas que fazem parte do contexto da carta cartográfica do planisfério, como, agora esqueci, Capricórnio, a linha de Capricórnio e a linha de Câncer, que são duas linhas também que cortam o nosso planisfério, que cortam o nosso planeta Terra. Lembram disso? Ok, até aí tudo bem. Agora veremos sobre limites e fronteiras. Pois é, limites e fronteiras. Como assim limites e fronteiras? Temos que entender que todos os países, assim, inicialmente, desde o município em que nós moramos, ao estado, ao país e, consequentemente, aos demais, todos eles terão limites territoriais. Ou seja, esses limites territoriais são limites que não existem como uma linha, como deveríamos ver nos planisférios, como o Equador e linha de Greenwich. Não. Essas delimitações são delimitações feitas de acordo com a regionalização. Por exemplo, a regionalização que eu falo, para que ela possa ser concluída, ela precisa ter semelhanças. Semelhanças entre as características de espécies de animais, vegetais. Entendem isso? Regionalização. Como assim, tia? O Nordeste. Temos o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste, por aí vai. Essas linhas que nós vemos que formam o nosso mapa, tá? Essas linhas não existem, basicamente, mas elas precisam ser visualizadas nos mapas para que a gente possa identificar cada uma dessas regiões. Então, para que essas regiões possam existir, elas precisam ter características semelhantes, onde elas se agrupem, formando determinada região, como o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste. E essas formações, essas formações que se assemelham, elas são constituídas e são formadas pelo IBGE. O IBGE é o estatuto que nós conhecemos que cuida para que essas regionalizações possam ocorrer, ok? Bom, então quando a gente fala em fronteiras, por exemplo, nós temos vizinhos, países vizinhos, não é isso? Argentina, entre outros mais. Esses países que nós conhecemos, eles fazem limite com o nosso território brasileiro, ok? Então, esses limites que a gente costuma dizer são justamente as fronteiras. A fronteira da Argentina com o Brasil e dentre outros países, como Venezuela e entre mais, certo? É necessário que existam para saber onde começa um e termina o outro. Entendem? Aqui diz o seguinte: observamos que o Brasil faz limite com quase todos os países da América do Sul, exceto, eu não vou citar, eu vou esperar que vocês vejam para responder a atividade é verdade. Os limites são as linhas imaginárias traçadas no mapa que representam onde começa, onde termina o território. Já as áreas dos territórios que ficam próximas aos limites recebem nomes de fronteiras. Pois é,
As fronteiras que a gente pode dizer a gente vai ficar diante entre o nosso país e um outro. Então, ali é onde justamente começa um e termina um outro. Então, essas são as fronteiras. Vamos dizer, a fronteira entre a Argentina e o Brasil, certo? E compreenderam isso? Será que assimilaram bem? Pois é. Então, dentro dessa limitação, dentro dessas fronteiras, elas podem também ser naturais. Pois é, como assim, tia, fronteiras naturais? Podem ser uma fronteira como rios, serras, certo? Ou que são os marcos naturais. Marcos naturais. Essas fronteiras que aqui a gente está falando são marcos naturais, como rios, serras, marcos naturais. E também existem outros marcos que não são naturais e que fazem a divisa de um país para o outro. Compreendido? Logo aqui embaixo, se você compreendeu, você terá que responder de acordo com sua compreensão a essa atividade. Essa atividade diz o seguinte, que é o jogo rápido, para que a gente possa assimilar ainda mais a questão de limites e fronteiras. Na ilustração acima, você pode visualizar a casa de Mariana, tá? Você aqui verá. É como se a gente estivesse vendo por uma foto, uma imagem de satélite. Porém, não assim, mas é como se fosse para que você possa compreender. Continuando. Casa de Mariana, de Gregório e de Luana. Observando a ilustração e lendo as definições de limite e fronteira, faça o que se pede. Primeiro, trace com a cor vermelha os limites entre as casas de Mariana, de Gregório e de Luana. Você vai você vai traçar os limites que circundam essas casas. A casa de Mariana, de Gregório e de Luana com lápis vermelho, tá? Trace com a cor verde o limite entre a calçada e a rua. Observa que temos calçada e rua. Você vai traçar agora com lápis verde. E o terceiro, pinte de azul a fronteira entre a rua e a casa, ok? Vocês terão que fazer isso, certo? Observem muito bem essa atividade e tentem realizá-la de acordo com o que vai pedindo aqui, ó. Você precisa fazer de acordo com o que está pedindo. Se você for diferente do que está pedindo, você não compreendeu limites nem fronteiras do que eu acabei de explicar, tá certo? Vamos fazer assim? Vamos responder? Vamos tentar? Bom, por enquanto é só, viu? Temos só uma aula hoje, então eu acho que ela vai ser suficiente. Mesmo que não seja, dependendo dos que estão no presencial, eu vejo mais alguma atividade para agregar diante do assunto que nós estudamos. Tudo bem? As dúvidas que surgirem, mandem para a tia. Tia vai estar à disposição para poder tirá-la, tá? Se por acaso demorar, não se preocupe. Eu logo tiro, nem que seja depois do meu horário da aula, porque muitos ali também precisam de mim. Tudo bem? Então, ficamos assim. Combinado? Fechou. Se cuidem e até nossa próxima aula.